Tudo bem com vocês? Vamos agora iniciar nossa aula de número 9. E o tema dessa aula é gráficos no movimento uniforme. Essa aula é muito fundamental para quem quer prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, porque a maioria das questões de cinemática que são cobradas nesse vestibular, conhecido como Enem, é sobre gráficos, tá bom? Então vamos falar sobre os gráficos nesse tipo de movimento, que é o movimento uniforme. Só para relembrar, o movimento uniforme, que a gente chamou de MU, ele é caracterizado por duas coisas. Pela velocidade constante, a gente viu que a velocidade não varia, e pela aceleração nula, ou seja, a aceleração é zero, beleza? Então, o movimento uniforme é caracterizado pela velocidade constante e pela aceleração nula, tá bom? Então, vamos iniciar com o primeiro gráfico, que é o gráfico da velocidade pelo tempo. A gente já falou nesse gráfico nas aulas anteriores, mas eu vou voltar a falar dele aqui para a gente poder obter novos resultados a partir desse gráfico, tá bom? Então, vamos construir o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme, beleza? Então vamos desenhar primeiro os eixos, né? Primeiro o eixo vertical, que vai ser o eixo da velocidade, e depois o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, beleza? Então, o que é que vai dizer esse gráfico? Esse gráfico nos diz como a velocidade está variando com o passar do tempo. Vamos supor que eu tenho um objeto em movimento. E esse objeto tem uma certa velocidade. Como é que essa velocidade está variando? Se ela está aumentando, se está diminuindo, se está constante, né? Então vamos ver como é que é o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme. A gente viu, né, agora mesmo, que no movimento uniforme a velocidade é constante, né? A velocidade vai ser constante. Então, se a velocidade é constante com o passar do tempo, ela não varia. Ela vai ter o mesmo valor sempre. Então, vamos supor que a velocidade tenha tal valor no eixo da velocidade, né? Tem um valor v qualquer. E a gente vai ver que com o passar do tempo, quando o tempo estiver passando, essa velocidade não vai variar. Então, ela vai ser uma reta que não varia, ou seja, uma reta constante nesse caso, que sempre vai estar nesse valor V aqui, vamos supor que seja 30 metros por segundo. Então, com o passar do tempo, essa velocidade sempre vai ser esse valor aí, tá? Então, o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta constante, tá bom? Então, sabendo disso, eu vou agora apresentar para vocês uma propriedade do gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme. Então vamos supor o seguinte, que a gente escolha dois tempos. A gente escolha um tempo inicial, TI, e um tempo final, TF. E vamos analisar a velocidade quando esse tempo inicial e nesse tempo final. Quando esse tempo for inicial, qual vai ser o valor da velocidade? É esse, né? Vai estar aqui. Como a velocidade não varia, quando passar, por exemplo, 5 segundos, a velocidade continua sendo a mesma. Tá vendo? Continua sendo a mesma. Então a gente tem aqui, a gente viu que a variação do nosso tempo, um ΔT, a gente está vendo que o tempo está variando do tempo inicial ao tempo final. A velocidade não variou, né? Então, qual foi a figura geométrica que foi formada nessa região? Aqui, ó. A gente formou uma região aqui, né? Entre o tempo inicial e o tempo final, né? A gente tem essa região aqui agora, não é isso? Entre o tempo inicial e o tempo final. Então vamos analisar. A gente vê que essa figura aí é um retângulo, né? A gente formou um retângulo. E vamos calcular a área desse retângulo. A gente sabe que a área de um retângulo é base do retângulo vezes a altura desse retângulo, beleza?
Quem é a base? A base desse retângulo é esse comprimento aqui, que é o nosso ΔT, né? A base é o nosso ΔT, que é a variação do tempo. E quem é a altura? A altura é esse segmento aqui. E dá pra ver que a altura, se aqui é V, esse comprimento aqui é V, né, gente? A altura é V. Então, nesse retângulo a base é ΔT e a altura é V, beleza? Então, como é que se calcula a área desse retângulo aqui? Essa área que eu vou denominar por A. Essa área é ΔT multiplicado pela velocidade, por V. Beleza? E a gente viu que se a gente for calcular a velocidade média, ou essa velocidade, como a velocidade é a mesma sempre, a velocidade média é a mesma coisa. A gente viu que a velocidade é quem? É o ΔS, que é o ΔS é a nossa variação da posição, não é isso? Que é o quanto o corpo se deslocou de um ponto inicial a um ponto final, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo, certo? Então vamos pegar essa equação, o ΔT está dividindo, vamos passar ele multiplicando. Então teremos velocidade vezes ΔT é igual a ΔS, né? Vou botar esse nosso resultado abaixo desse da área. ΔS é igual a ΔT vezes V. Ué, nós temos a mesma equação. A área é igual a ΔV vezes velocidade. Variação da posição é ΔT vezes a velocidade. Isso nos leva a dizer que a área, que é esse A aqui, é igual ao que, gente? Essa equação é igual a essa, né? Ou seja, a área é igual à variação da posição. Ou seja, se a gente tem um gráfico da velocidade pelo tempo, do movimento uniforme, se eu calcular a área delimitada entre um tempo inicial e um tempo final, se eu calcular a área desse gráfico, o que é que essa área vai me fornecer? A variação da posição. Vai me fornecer o quanto o corpo percorreu. Entendeu? Então esse resultado é muito importante. A área é igual ao espaço percorrido pelo corpo, pelo móvel, certo? Então, essa informação é muito importante. Não esqueça, a área do gráfico da velocidade pelo tempo é igual à distância percorrida pelo corpo, ou a variação de espaço pelo móvel, né? Pelo objeto. Beleza? Então, esse foi o nosso estudo do gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos agora para o nosso segundo gráfico, que é o gráfico da aceleração pelo tempo. Então, gráfico da aceleração pelo tempo, né? Lembrando que esse nosso estudo está sendo no movimento uniforme, tá? Então, vamos lá. No movimento uniforme, a gente viu, né, nas aulas anteriores e nessa aula, que a aceleração é zero. Ou seja, a aceleração é zero no movimento uniforme. Isso quer dizer o quê? Vamos desenhar um gráfico agora da aceleração pelo tempo. Não é isso? Se a nossa aceleração é zero, ou seja, o zero se encontra na origem do nosso sistema cartesiano, do nosso eixo, isso quer dizer o quê? Se a aceleração é zero, a gente não tem aceleração. Ou seja, com o passar do tempo, a aceleração vai ser zero. Ou seja, o nosso gráfico vai ser uma reta que estará sobre o eixo dos tempos e que nos diz que a nossa aceleração é zero, tá? Então esse daqui é o gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniforme. É uma reta no ponto zero, tá? Beleza? E por último, vamos falar do gráfico da posição pelo tempo. Esse é o gráfico mais importante nessa nossa análise, tá? Porque na física sempre a gente quer saber
na cinemática, no caso. A gente quer saber como a posição de um objeto varia do tempo, qual é a equação dessa variação e como a gente representa graficamente. Sempre é principalmente da posição pelo tempo. Da posição pelo tempo e da velocidade pelo tempo. Mas o mais importante é o da posição pelo tempo, tá? A gente vai ter 6 tipos de gráfico. Vocês não vão precisar decorar como é esses gráficos, porque eu vou ensinar vocês a como montar esses gráficos, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo quando o movimento for progressivo. Movimento progressivo. Então vamos falar do gráfico da posição pelo tempo quando o movimento for progressivo. A gente viu que o movimento progressivo é aquele em que a velocidade é sempre maior que zero, ou seja, é positiva. Por quê? Porque o objeto está se movendo na mesma direção da trajetória, tá? Então, nesse tipo de movimento a gente vai ter 3 gráficos, que é no movimento progressivo. O primeiro gráfico vai ser o seguinte: vamos supor que eu tenho uma trajetória, né, que mede a posição em metros. Aqui eu tenho o zero, eu tenho uma posição inicial e uma posição final. O que quer dizer esse primeiro gráfico? Vamos supor que o móvel se encontra numa posição inicial. Como ele se move na direção da trajetória, né? Então ele se move nessa direção e vem até um ponto final. E o que é importante é que a gente está vendo que a posição inicial do corpo está no eixo positivo, né? Porque se estivesse no eixo negativo, estaria atrás na esquerda do zero. Como está na direita do zero, a posição inicial é positiva. Então, nessa nossa primeira análise, o que é que a gente tem? A velocidade é positiva, porque o movimento é progressivo. E a posição inicial, que é o S0, também é positiva, porque o corpo parte de um ponto, de uma posição positiva, que está na frente do zero na trajetória, né? Então vamos lá montar esse gráfico. Antes de montar, vou falar sobre uma discussão rápida aqui, relembrando que a nossa função horária da posição do movimento uniforme é essa, né? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente viu que essa função ela é do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque o termo que varia é o tempo, né? E qual é o expoente do tempo? Como não tem nada, é 1. Então, se é 1, é do primeiro grau. E os gráficos de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada, ou seja, crescente, ou seja, decrescente, tá? Então esses gráficos da posição pelo tempo, ou vai ser uma reta crescente, ou vai ser uma reta decrescente, porque a função horária da posição é uma função do primeiro grau, certo? Então vamos agora retornar a esse nosso primeiro caso, em que a velocidade é positiva e que a posição inicial é positiva. Isso nos diz que vamos montar um gráfico aqui da posição pelo tempo. Como a posição inicial é positiva, então a gente vai ter, vamos supor que a posição inicial esteja aqui, né? Esteja no eixo positivo da posição, porque é positiva. E como a velocidade é positiva, isso quer dizer que a posição sempre vai estar aumentando. Por quê? Está andando na direção da trajetória, o movimento é progressivo. Então esse gráfico vai ser uma reta crescente. Tá bom? Por que uma reta crescente? Porque a posição inicial é positiva, ou seja, parte de um ponto positivo. E como a velocidade é constante, a posição sempre vai estar aumentando, certo? Então a gente dá para ver que com o passar do tempo, a posição sempre vai estar aumentando. Então esse é o nosso primeiro gráfico. É quando o movimento é progressivo e a posição inicial é positiva. O nosso segundo gráfico, ainda no movimento progressivo, é quando a velocidade é positiva, mas o corpo parte do zero. A posição inicial é zero, ou seja, como se ele partisse desse ponto inicial aqui. Então, qual vai ser a mudança? A mudança vai ser a seguinte: nós vamos ter o nosso gráfico, aqui, o nosso eixo da posição, o nosso eixo dos tempos.
A posição inicial não é zero, então parte daqui. E como a velocidade é positiva, vai ser uma reta crescente, certo? E o nosso terceiro caso, ainda no movimento progressivo, é quando a velocidade é positiva, porque o movimento é progressivo, mas nesse caso a posição inicial é negativa. Como assim? Como a gente tivesse a nossa trajetória, aqui eu tenho um zero, a posição inicial é essa, ou seja, está atrás do zero. Então essa posição é negativa. Mas o corpo está se movendo na direção da trajetória. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ser uma reta crescente, só que a posição inicial, como é negativa, vai estar no eixo negativo da posição. Então teremos o seguinte gráfico. Aqui o eixo da posição e aqui o eixo do tempo. Ou seja, o corpo parte de uma posição negativa, uma posição inicial, né? E vai ser uma reta crescente. Certo? Deixa eu desenhar novamente essa reta. Ser uma reta crescente, tá bom? Então, esses são os três tipos de gráfico no movimento progressivo. O primeiro é uma reta crescente, mas a posição inicial é positiva. O segundo é uma reta crescente, mas a posição inicial é zero. E o terceiro é uma reta crescente, porém a posição inicial é negativa. Vamos agora falar dos outros três gráficos, que é no caso do movimento retrógrado. A gente sabe que o movimento retrógrado é caracterizado pela velocidade negativa. Por quê? Nesse tipo de movimento, aqui eu tenho uma trajetória, né? O nosso móvel, o nosso objeto está se movendo numa direção contrária à posição, à trajetória, né? A trajetória aponta para a direita, mas o movimento é para a esquerda, tá bom? Então vamos lá, falar sobre o primeiro gráfico. A velocidade é sempre negativa, né? Então, como a velocidade é negativa, já digo logo, quando a velocidade é positiva, a reta é crescente. Quando a velocidade é negativa, o gráfico é uma reta decrescente. Então, como no movimento progressivo a gente teve três gráficos com reta crescente, no movimento retrógrado teremos três gráficos com reta decrescente. E a diferença vai ser na posição inicial. Nesse primeiro gráfico, vamos supor que a posição inicial seja positiva, ou seja, se aqui for o zero, a posição inicial está no eixo positivo da trajetória, ou seja, teremos um gráfico da seguinte forma. Aqui o eixo da posição e aqui o eixo do tempo. Como a posição inicial é positiva, então ela vai estar em algum lugar por aqui e vai ser uma reta decrescente. Beleza? Esse é o primeiro gráfico. O segundo gráfico vai ser quando a gente vai ter a velocidade é sempre negativa, porém, nesse caso, a posição inicial é o início da trajetória, é no ponto inicial, ou seja, posição inicial igual a zero. Então vamos ter o seguinte gráfico. Como a posição inicial é a nula, então parte daqui, né? E vai ser uma reta decrescente também. E o terceiro e último gráfico do movimento retrógrado é quando a velocidade é sempre negativa, porque, novamente, o movimento é contra a trajetória. E nesse caso, a posição inicial é negativa também, ou seja, vamos supor que o corpo iniciou o movimento aqui, ou seja, antes do zero, ou seja, começou no eixo negativo, né? Então, isso quer dizer que o nosso gráfico vai ter a seguinte cara. Aqui é a posição e aqui é o tempo. A nossa posição inicial vai ser no eixo negativo, porque a posição inicial é negativa, né? E vai ser uma reta decrescente. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Essa nossa aula é muito importante. Lembrando que no movimento progressivo a reta é crescente e no movimento retrógrado a reta é decrescente. E o que muda é só a posição inicial. Quando a posição inicial é positiva, a reta inicia do eixo positivo.
Quando a posição inicial é nula, a reta inicia da origem do gráfico. E quando a posição inicial for negativa, a reta inicia no eixo negativo. E no gráfico da velocidade pelo tempo, se a gente quiser calcular a área entre o tempo inicial e o tempo final, essa área vai nos fornecer o quê? A variação da posição, certo?